Continuação do vídeo referente ao anexo 1 da colaboração de Júlio Costa. O senhor tinha encerrado a primeira parte falando da assunção de Emilson como presidente da Câmara, né, pós acordo político com os 5 vereadores, né? 2 da oposição e 3 que eram situação, e aí acabaram fechando com a oposição. Só quem era o nome desses 5? 4, né, com Emilson, né? Emilson, Gustavo, Eliane, que eram os 2 vereadores da oposição, Dona Diva Araújo e Dona Francisca, que eram da situação junto com o Emilson, e somou os 5, que foram os 5 votos que Emilson teve para ser presidente da Câmara, né? Em síntese, as questões políticas, né, eram muito tratadas pelo Emilson, né? Esse grupo ele se uniu em prol de ganhar a eleição da presidência da Câmara, visando algo maior que seria a prefeitura, porque havia a fragilidade, porque tramitava um processo no qual o Hélio corria o risco nem de tomar posse, né? Ele tomou posse, na verdade, só um dia depois, no dia 2, né? Só para ter uma ideia, na eleição do dia 1º, a eleição que vai eleger Emilson dia 1º, ele mesmo, presidente, ele já conduz a uma eleição de assumir a vacância do cargo executivo. No dia 1º ele se torna prefeito por um dia. Como é que é? Não entendi. A eleição da Câmara se reúne no dia 1º, né? E o prefeito Hélio, que apesar de ter ganho a eleição, a Justiça Eleitoral não diplomou ele, entendeu? Então no dia 1º a Câmara assume, se reúne e elege a mesa, elege o presidente e a mesa diretora. Então Emilson é eleito presidente, Dona Diva sua vice, Eliane primeira secretária, então formou-se a mesa. Após isso, encerrou-se a eleição e Emilson, já como presidente da Câmara, ele lê o regimento interno, entendendo que aconteceu a vacância do cargo executivo. Por quê? Porque não havia prefeito. A Justiça não diplomou o prefeito. Então, naquele dia, ele assume como prefeito, passa a presidência da Câmara para a Dona Diva, que era sua vice. E ele vira prefeito por um dia. Inclusive, chega aí para a prefeitura e no dia seguinte, de manhã, né, assume lá a prefeitura, o gabinete do prefeito, faz o dia 2. Né? Inclusive, eu fui com ele, fomos trabalhar na prefeitura, né? Trabalhamos no dia 2 de 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Né? No finalzinho da tarde, saiu uma liminar, a justiça lá em Brasília, né, deu uma liminar, e aí concedeu a Hélio, por liminar, tomar posse da prefeitura. Né? Aí nós nos retiramos da prefeitura para evitar problemas, brigas, confusões com populares, né? Fica todos os ânimos muito aflorados, né? Pode continuar. Aí, por conta disso, nós nos afastamos, né? Saímos às 17 horas da prefeitura e retornamos para a Câmara. Né? E o que aconteceu? A cidade, inclusive, ficou dia 3 e dia 4 sem prefeito. Né? Não, ele não assumiu, não? Não, houve uma liminar na qual concedia a ele essa possibilidade de tomar posse como prefeito, mas havia ainda, pelo trâmite legal, ele ainda tinha que ser diplomado. Sim. Então ele só vai ser diplomado no dia 5, né? Um juiz de plantão diplomou ele, aí sim ele assume de fato, né, a prefeitura e toda a pasta, tudo que era necessário. Mas para evitar a confusão, distúrbios na cidade, Emilson orientou todos saíssem, já havia mesmo uma liminar que ia ser cumprida, e aí ele sai. Então, o que aconteceu? Esse grupo dos 5 vereadores que elegeram Emilson, elegeram... Mas já essa sinalização, essa dificuldade, inclusive, reforçava o ânimo do grupo a expectativa em acreditar que Hélio... A qualquer momento, era uma liminar. A liminar é uma coisa que, em algum momento também... a liminar, ela diz que há um processo em trâmite que ele pode, a qualquer momento, ter uma decisão. Imaginava-se que a decisão, como foi? A decisão era de afastar realmente, porque a Justiça entendia que Hélio era sucessor de Auricélio, que era seu cunhado. Então, gerava uma espécie de nepotismo. Né? Então, pela atual legislação,
O prefeito ele pode ser prefeito, pode se reeleger, então ele tem um segundo mandato, mas ao se reeleger ele não pode colocar o filho ou o parente, que aí fica mostrando que é perpetuação do familiar no poder, né? Então o processo de Hélio em si era esse. E era muito notório essa questão, né? Da sucessão de Auricélio como prefeito para Hélio e depois Hélio se reelegendo. Então, no lugar de 8 anos, já estão falando de 12 anos, né? E aí, nesse trâmite processual, apesar da liminar, apesar de tudo isso, né, aconteceu que o grupo, né, ele tinha essa expectativa, os 5 vereadores, de que Emílcio seria alçado a prefeito, né, e Dona Diva seria vice-presidente. Então, o primeiro semestre da gestão de Emílcio, politicamente falando, ele vai se dar em cima dessa demanda, a demanda de que ele está presidente da Câmara e a qualquer momento poderia se tornar prefeito da cidade, né? Então o primeiro semestre é muito baseado nisso. A Câmara vive um período, apesar de tudo isso, vive um período de paz, que eles têm a maioria, né? E o grupo político não tinha assim nenhuma situação na qual os vereadores eram mais ou menos beneficiados. Os vereadores lá na Câmara eles têm geralmente a mesma posição, né? O presidente da Câmara nem recebe a mais por ser presidente, né? Ele acaba tendo acesso a mais cargos, né? Por conta da gestão administrativa, mas ele não ganha no salário a mais do que os outros vereadores porque ele é presidente, né? E o que acontecia? A Câmara ficou dividida, 5 vereadores com a base do presidente e 4 vereadores ainda na base do prefeito, né? Que era o irmão dele, Eudes, Edinô, Lisete e Carlos Câmara. Então ficou dividido dessa forma os 9 vereadores. Os vereadores que eram ligados ao presidente acabaram tendo 2 cargos a mais, porque faziam parte da situação, da base, né? E aí, dentro disso, com relação à vice-presidente, é que havia alguns compromissos mais latentes, né? Que eram a questão... Só uma dúvida aqui. Então, havia um beneficiamento com 2 cargos a mais para os vereadores que estavam apoiando Emílcio. É isso? Sim, sim. Eu não sei se a gente trata diretamente como beneficiamento ou acordo político, né? Porque havia esses cargos e aí ele permitiu que esses vereadores indicassem, né? E ficou restrito à base de apoio dele, obviamente, até porque é a base que dava apoio e sustentação política a ele na Câmara, né? Mas deveria ser igualitário. Ou esses vereadores estavam ocupando alguma função e ensejaria ter um cargo a mais? Não. Assim, em termos de regimento interno, que é mais ou menos o que conduz e direciona as atividades da Câmara, esses cargos eles são de livre nomeação, né? Então não diz que tem que ser dividido de uma maneira X ou Y. Também não era um cargo que ficava no gabinete do vereador, é isso? Esses cargos, por exemplo, eles eram assessor institucional, né? O assessor institucional ele apoia mais questões referentes à instituição do que ao gabinete. Né? Então, eram esses cargos que eles tinham essa possibilidade de indicar. Né? E não sei se trata de um benefício porque é livre nomeação. E todos os cargos são nomeados pelo presidente, né, na verdade. Mas acabava colocando pessoas que eram indicadas do grupo político. Sim, com certeza. Foi privilegiado entre indicações aqueles que estão tecnicamente do seu lado, né? Então, houve isso. Com a vice-presidente, é que havia um compromisso mais latente, mais específico, né? Ela teve 2 nomeações que foi permitida a ela na área técnica, né? Que era uma chefe de telefonia, que depois virou consultora jurídica, e a chefe de redação de atas, né? Então, quem eram essas pessoas? A chefe de telefonia, que depois virou assessora jurídica, ou consultora jurídica, era a advogada, a doutora Leslie Jennifer. Né? E a chefe de redação de atas, né, é também a advogada Laís Martins. Né? E elas tiveram essa indicação, né, e tem uma proximidade muito grande com a vice, acho que uma delas até em termos de parentesco, mas nessa indicação elas trabalhavam na gestão administrativa também, né? Ajudavam na questão de parecer jurídico,
de análise técnica de licitação, né? Mas até Laís por ter mais experiência do que Jennifer, né? Apesar de que quem, de fato, assinava os pareceres era a Jennifer, mas muito mais elaborados e ajudados, direcionados por Laís, que tinha mais experiência na área, né? E Dona Diva também, como vice-presidente, também teve um espaço com relação ao buffet, né? Ela, como vice-presidente, a Câmara ela tem um serviço, né, que já vem de muitas gestões, né, que é o serviço de alimentação, principalmente nos dias de reuniões, né, nos dias que tem sessões, nos dias que tem reuniões, né, nos dias de plenário. E aí a sala de comissões ela se torna uma espécie de refeitório, né, e aí tem o serviço de alimentação, que é um buffet completo, com almoço, bebida, sobremesa, né? Suco, refrigerante, água, e depois também, no decorrer do dia, também lanches, né? Então, é aí onde entra a Rogério, né? Isso. Tá, aí, mas assim, isso vai ser no tipo de um anexo próprio? Sim, sim. Aí a gente pode deixar um anexo específico para detalhar, né? Mas era uma cota, um contrato que ficava sob a alçada, então, da vice-presidência. Da vice-presidência. O que aconteceu, só para deixar específico, depois nós vamos detalhar, né? O presidente me chamou, disse que tinha necessidade de atender a vice-presidente nessa área, né? Quem já fazia o almoço já era a dona Westerlânia Kiura, que é uma pessoa do gabinete da vice-presidente, da dona Diva, né? Era uma assessora, e ela já fazia lá o almoço, a sobremesa, os lanches, cuidava de tudo, mas ela não podia assumir essa questão porque ela era nomeada do gabinete. E aí a gente pensou, o marido dela tinha uma empresa, mas também não podia por ser esposo. O senhor sabe qual era o nome dessa empresa, o marido? Não, só sei que o nome do marido dela é Apolônio. Eu acho que é uma empresa no nome dele mesmo, como o MEI ou como uma empresa individual, né? Bem restrito ao nome dele. Aí não podia também, por ser marido, foi quando eles pediram que a gente conseguisse ver essa questão, e aí a gente orientou o Rogério para legalizar a empresa para esse fim, né? Para atender a essa demanda desse serviço. Mas independente disso, Dona Quiro já ia fazendo os almoços até que concluísse toda a parte licitatória, né? Toda a parte que precisava ser feita. Ela já cuidava disso. Antes de 2016, a Kiura já fazia isso também? Não, era outra pessoa. Era um outro contrato. Entrou em 2016? Em 2017, quando o Edilson virou presidente, é que ela começou a cuidar disso, indicada por Dona Diva, né? Elas cuidavam, inclusive, juntos lá de toda essa questão. Os coquetéis, qualquer evento que tivesse, era eles que cuidavam lá.